Oi, gente, bem-vindos a mais uma entrevista na nossa 12ª Semana da Qualidade. Bom, como vocês já sabem, o nosso tema é Krypton BPO, como estamos nos adaptando ao novo normal. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa super especial, é o Jailton. Tudo bom, Jailton? Tudo jóia. Jailton é nosso parceiro aqui na Krypton, já tem um tempinho. Jailton, ele é mestre em administração de empresas na Universidade FUMEC, psicólogo na empresa FAME BH e criminólogo na PUC Minas. Isso mesmo, Jailton? Isso. Primeiro eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui novamente. E mais ainda no momento em que a gente está adaptando a esse novo, e aí é interessante a gente trocar ideia das perspectivas aí, tanto pessoal quanto nas organizações. É isso aí, Jailton. Bom, gente, para começar o nosso papo aqui então, a gente vai falar bem com foco no perfil profissional, né? E aí a nossa primeira pergunta, Jailton, para você é: claro que a gente sabe que tem qualidades que sempre são valorizadas, né, num profissional aí no mercado. Mas diante aí desse novo, né, como você disse, quais as principais qualidades valorizadas em um profissional atualmente? É interessante a gente entender algumas habilidades que a gente deve adquirir a partir esse novo momento, que não é só nosso no Brasil, mas no mundo inteiro, algumas habilidades que a gente acredita que seja global. Uma das habilidades fundamental é ter conhecimento em tecnologia. Por que ter conhecimento em tecnologia? Muito dessa experiência que nós estamos vivendo remota, ela vai persistir, porque a gente tem que entender que nessas adversidades a gente tem que colher o que é positivo. E muitas coisas, muitos processos deram certo de forma remota. Então, algumas pessoas tiveram inicialmente um certo temor, que alguns funcionários ou a gente mesmo não tivesse condições de adaptar a nova tecnologia, e a gente tem percebido que a tecnologia está aí para ajudar. Então, uma das habilidades é você conhecer de tecnologia, conhecer de processos tecnológicos focado principalmente a questão da inteligência artificial e em processos integrados. Então, eu acredito que são habilidades fundamentais aí, interessantes. E também trabalhar o autogerenciamento. Esse processo de autogerenciamento, quando a gente fala o seguinte, as atividades hoje, são atividades programadas, muitas vezes de forma remota, e a pessoa tem que aprender a se autogerenciar, exatamente para evitar a procrastinação. Então, é um momento de autogerenciamento, foco em novas tecnologias e, principalmente, manter o controle das suas ações perante as organizações, perante seus compromissos pessoais. Bom demais, Jailton. Bom, e a gente tem ouvido falar muito sobre liderança, né? Do papel, da importância da liderança. O que você tem a comentar sobre isso, da importância dos líderes nesse momento? A gente sempre entende que o líder é o condutor. E como todo bom condutor, ele tem que entender das variáveis aí. Porque apesar da gente ter os nossos compromissos, a gente ter nossos indicadores que continuam muito sendo revisados, ele tem que entender que, além dos números, a gente, apesar do distanciamento, a gente tem lidado com pessoas. Então, nunca foi importante para o líder fazer gestão de pessoas. Gerir pessoas em prol de um resultado. Porque senão a gente começa a entender que tudo é tecnologia, tudo é distância, tudo é remoto. Hoje, apesar da distância, o líder tem que saber lidar com pessoas com todas as insatisfações que tem, com todas as frustrações que muitas vezes cabem, muitas vezes com a angústia que tem, né, de um presente que a gente não sabe calcular muito bem, e isso acaba afetando as organizações. Então, a gente precisa de líderes que consigam ter esse olhar humano para as pessoas e ter um olhar onde essas pessoas conseguem se autodesenvolver através das habilidades, como nós estamos falando anteriormente. Então, nunca foi tão importante lidar com pessoas em prol de processos focados em tecnologia, em criatividade e inovação. Mas isso só vai acontecer quando a gente conseguir gerir pessoas para assumir essas novas habilidades, agora de forma remota, muitas vezes adaptada a processos que são geralmente integrados, e a gente costuma falar que é uma célula, né? E só tem células seres. E aqui a gente está falando de humano. Então, a gente tem uma metodologia focada em células, um vai unindo ao outro, mas nunca esquecendo que do outro lado, do presente, a gente está lidando com pessoas. Então, nunca foi tão importante dos líderes
trabalharem e aprenderem com a gestão de pessoas, com o capital humano. Beleza, Jailton. A gente sabe mesmo que a gestão de pessoas é uma grande tendência aí presente para o futuro, né? E diante dessa nova realidade, em que a distância anda maior entre as pessoas, né? Como que a gente pode fazer para conseguir engajar mais as equipes e reforçar a cultura organizacional dentro das empresas? Isso. É muito importante, principalmente os gestores que estão nas organizações, os líderes, compreenderem que, como qualquer cultura, toda adaptação ela requer um ensinamento. Então, se eu vou para algum país onde tem alguns costumes, eu preciso aprender quais são os costumes para que eu possa me adaptar. Então, mais do que nunca, a empresa tem que entender o seguinte: que nova cultura vai ser adaptada à cultura já existente? E a partir de eu saber qual é essa nova cultura, eu ensinar esse profissional, eu demonstrar para ele quais são essas novas culturas, de todas as formas, desde uma habilidade profissional, desde novas tecnologias. Então, nunca foi tão importante para a organização deixar claro qual é a sua cultura. A gente costuma falar que as culturas elas não mudam de forma drástica, mas elas vão se adaptando a costumes. Então, qual o costume atual? O que desses costumes atuais, qual que eu não abro mão? Qual que tem entrado e a gente tem que absorver de uma forma rápida? Qual aprendizado precisa ser feito? E essa pergunta tem que ser feita internamente, porque a gente só vai colocar novos costumes dentro de uma cultura existente se eu sei quais são esses costumes. Porque senão fica assim, um pessoal da área administrativa traz alguns costumes, o pessoal da área operacional traz outros, e aí fica uma cultura com várias subculturas. O ideal é os gestores, os comandantes dessas organizações, saberem conduzir de uma forma direcionada e deixar claro qual é essa nova cultura e, de uma forma bem planejada, deixar as pessoas que habitam ali naquela organização cientes dessas novas culturas de uma forma super transparente e entendendo que a cultura só vai existir se as pessoas que estão ali dentro internamente compartilharem e trazer o que a gente geralmente fala, ter o pertencimento dessa cultura. E pertencimento é a palavra da vez. Eu só consigo participar de uma cultura se eu me sentir pertencente àquela organização, àquelas novas formas ali de condução. Perfeito, Jailton. Comunicação, transparência, pertencimento, né? Bom, Jailton, a gente sabe aí que das suas diversas competências, né? Você também é psicólogo. E Sim. quais fatores psicológicos você considera que podem ser limitantes para o crescimento profissional neste momento? A primeira dela é a procrastinação. A gente geralmente costuma reclamar da ociosidade, a gente costuma falar que não tem muita coisa para se fazer, e a gente acaba acostumando a deixar as coisas para depois, já que eu tenho esse tempo, muitas vezes, sobrando. Então, a procrastinação é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento para a gente não começar a habituar com essa procrastinação. Então, a procrastinação, eu sei que todo mundo já sabe, mas nunca é fácil, nunca é interessante a gente falar dessa definição. É quando eu sei o que precisa ser feito e eu deixo chegar no limite e geralmente isso vem com estresse. Então, eu não preciso procrastinar o que eu sei que eu preciso ser executado. Então, é um fator que eu falo que não é interessante. E a não prática da inteligência emocional. Nunca foi tão importante a gente ter inteligência emocional. E o que é ter inteligência emocional? É a gente saber lidar com todas as diversidades, fazendo um autogerenciamento. Então, assim, se as pessoas ainda não se deram conta que é um momento de a gente trabalhar inteligência emocional, que não adianta nada ser um bom analista, saber várias questões contábeis, financeiro, mas se eu não sei lidar com a inteligência emocional, eu faço mesmo de forma remota, a organização ficar desordenada, os meus amigos não terem uma junção celular, como nós falamos. Então, a inteligência emocional é um fator importantíssimo. E quando a gente não tem essa inteligência emocional, é hora de começar a aprender. Porque diferente de outras inteligências, inteligência contábil, financeira, a inteligência emocional é algo que precisa ser aprendido constantemente. E nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, onde a maioria de nós nunca viveu nada parecido, lidar com a inteligência emocional, saber das nossas limitações, saber o que a gente pode demonstrar, aprender, é fundamental.
Beleza. Jailton, a gente sabe que muitas das coisas que você falou aí já vão responder essa próxima pergunta, né? Mas ressaltando um pouquinho mais, como que você enxerga o profissional ideal para o futuro? Você falou bastante desse presente que já acelerou um pouco, né? O que a gente esperava talvez no futuro. E como que você enxerga assim esse perfil ideal? Esse perfil ideal, eu costumo falar que tem que ser de pessoas resilientes, de verdade. Porque não adianta a gente reclamar, porque não é uma coisa de Belo Horizonte, de Minas, do Brasil, é uma coisa do mundo. Ser resiliente com as adversidades globais. Né? A gente só vai conseguir compreender a mudança quando a gente aceita a mudança. E muitas vezes, quando a gente fala de aceitar a mudança, não é ser cômodo. Então, eu entendo o que está acontecendo, eu sei por que está acontecendo, eu tenho que ser resiliente, então, para mudar o que está acontecendo, para alterar o que está acontecendo, eu preciso dar conta do que está acontecendo. Não adianta negar. Então, a resiliência, eu acredito que é fundamental. A resiliência com atitude. Então, eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso por que tem o que acontece, para eu poder tomar atitude. Então, resiliente e ter um motivo para ação, a famosa motivação de compreender que as coisas vão mudar e vão mudar com a minha participação, desde questões pessoais, organizacionais, isso é fundamental. Então, eu diria assim, além de todas aquelas habilidades que nós falamos, tecnológicas, de inovação, liderança, ser resiliente e se automotivar o tempo todo. Não, e essa automotivação não é se enganar, é você saber o que está acontecendo, por que está acontecendo e qual que é o seu papel de mudança. Resiliência e motivação, eu acredito que são fundamentais para a gente dar conta do que está acontecendo e estar preparado para o que vai acontecer. Tá ótimo, Jailton. Muito obrigada, viu? O papo foi ótimo, bastante rico aí. Eu acredito que com suas dicas aí a gente vai conseguir passar esse momento de forma mais leve, enxergar um pouquinho mais das qualidades que esse futuro acelerado, né, chegou pra gente aí de repente, as qualidades que mais importam nesse momento. Jailton, muito obrigado pela sua participação, viu? Grande abraço para você, até a próxima. Eu que agradeço o convite. Sim, eu queria deixar um retorno positivo para a cripto. Eu acho interessante quando as organizações usam as suas plataformas, além de demonstrar o que elas possuem de um marketing interno, gerar conhecimento. Eu acho que a melhor resposta que a gente tem para os nossos clientes, para os nossos fornecedores, para a comunidade, é quando a gente é capaz de gerar conhecimento e fornecer de uma forma tão brilhante como vocês têm feito. Então, eu queria agradecer a participação e falar que é isso. Isso já é um aprendizado. Todo conhecimento tem que ser repassado de uma forma aberta e direcionada. Então, muito feliz pelo convite e parabéns para vocês por mais essa iniciativa. Ah, que bom. A gente que agradece demais aí pela sua brilhante participação com a gente, viu? Muito Um obrigada, abraço. Jailton. Um abraço para você, um abraço para todo mundo. Fiquem de olho que daqui a pouquinho a gente tem mais entrevistas aí pela frente, viu, gente? Um abraço para todo mundo. Tchau, Jailton. Até mais. Até.